Zanin estão em plena campanha pela aprovação de Zanin no STF. O que nós podemos esperar com isso? Nós podemos esperar uma grande operação chamada Desinformácia, muito conhecida por quem estudou Olavo de Carvalho, ou pelo menos acompanhou os livros dele e os vídeos na internet. Gente, vocês vão conferir comigo nessa edição Luiz Inácio defendendo a classe média. Ele acha realmente que a população não lembra que há bem pouquinho tempo o danadinho disse que ter mais de uma TV em casa era um absurdo e que a classe média brasileira ostentava como mais nenhuma outra no mundo. E agora, com o Zanin em plena campanha, convencendo até senadores de direita, Lula vem ao ar e diz que ele quer um país de classe média, porque, afinal de contas, ninguém gosta de ser pobre. E eu provo a vocês algumas tipicidades que você pode encontrar em pessoas que estão mentindo ao proferir um discurso. Fica comigo até o final desse vídeo, senta o dedo no like agora, no início, que ajuda pra caramba o canal, compartilha nas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap Zap, como a gente sempre pede, e um bom momento agora é para você se inscrever também e ativar o sininho. Vamos começar falando da campanha de Zanin, que está conseguindo convencer até alguns senadores de direita, como é o caso da ex-ministra e atual senadora Damares, tá? Mas calma, não bate na Damares não, porque ela não garantiu que depois desse encontro que Zanin teve com o Congresso, com deputados e senadores, ela não garantiu que o voto dela é dele. Mas ela disse que ficou bastante impactada. Deixa eu mostrar aqui para vocês a fala dela, ó. Achei o Dr. Zanin muito inteligente, agradável e gostei muito dele como pessoa. Pedi para que ele fosse ministro das Crianças no STF, caso seja aprovado. O almoço que aconteceu em Brasília contou com a presença de aproximadamente 40 deputados e 15 senadores. Claro que tudo lá em Brasília é na base do regabofe, né? A nomeação de Zanin para o STF deve receber ampla aprovação, incluindo votos de parlamentares de orientação conservadora. Prestem atenção nisso. De acordo com as informações apuradas pelo Conexão Política, foi constatado que Damares ficou contente ao perceber que Cristiano Zanin estava aberto a ouvi-la, mesmo após sua declaração de voto contrário. Durante uma conversa, eles descobriram algumas semelhanças, como o fato de Zanin ser natural de Piracicaba, cidade na qual a congressista possui parentes. Olha, eu não vou me matar agora, eu juro por Deus. Bom, eu só quero lembrar a vocês que uma fala bastante emblemática do Alexandre de Moraes, num certo momento da vida dele, convenceu a muitas pessoas que ele pudesse ser ali imparcial e simplesmente cumprir o seu papel de ministro constitucional da Suprema Corte. Eu vou relembrar, vamos lá. Não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Vocês fazem alguma correlação desse Alexandre de Moraes que está na tela de vocês com o Alexandre de Moraes que a gente vê agora? Parece que tem ali uma breve desconexão, se é que vocês me entendem, mas uma fala dessa não corrobora com tudo que o atual ministro está fazendo nos últimos dias. Vamos usar como exemplo o monarca, que levou aí um ban de todas as suas redes sociais, impedido de trabalhar, portanto, impedido de se manter, impedido de ter acesso à riqueza que o seu talento produziu. Do que se trata isso? Trata-se de desinformácia. Você pega uma base de verdade e constrói um castelo de mentiras. Quando não, você fala uma mentira, embala bonitinho e faz de conta, tenta convencer que aquilo é verdade. Como, por exemplo, o mais novo vídeo de Luiz Inácio. Ele fez um pronunciamento dizendo que ele defende a classe média. Vamos acompanhar. Eu não quero um país, sabe, que seja um país com a maioria pobre. Eu quero um país que a maioria seja de classe média. Eu quero que o povo trabalhador ganhe o suficiente para comprar aquilo que ele produz, para comer aquilo que ele quer, para vestir aquilo que ele gosta. Eu não fiz opção para que o pessoal seja pobre. Ninguém gosta de ser pobre.
Ninguém gosta de ficar vivendo de Bolsa Família. Ninguém gosta de ficar vivendo de favor. As pessoas querem viver do seu trabalho. As pessoas querem sustentar a sua família com o suor e o sangue do seu trabalho. E é isso que eu quero construir nesse país. Bom, já dá, né? Já deu. Eu nunca vi esse homem na vida. Eu acho que abduziram Luiz Inácio e colocaram um clone no lugar dele. Não é possível, porque tudo isso que Inácio falou agora não tem nada a ver com socialismo, comunismo, com dividir bens, partilha de bens, tirar do rico para colocar para o pobre. Nunca vi esse Inácio na minha vida. O que terá acontecido? Ele teria sido abduzido e colocaram um clone meio trampizado para falar esse negócio aí no lugar dele? Não, meu amigo, isso chama-se desinformácia. No momento em que a gente tem realmente um Congresso representativo conservador que está, sim, causando muitos problemas para a agenda comunista, senão o Brasil estaria muito pior, vocês podem acreditar nisso? O Luiz Inácio, para dar uma ajudinha no almoço que Zanin teve lá com tantos deputados e senadores, vem e manda uma dessa. Qual é a prova que a gente tem, além de todo o caminho político de Luiz Inácio, seu partido, suas conexões? Qual é mais outra prova que temos que ele não está falando a verdade? É que se ele realmente estivesse interessado em ter um país cuja maioria pertencesse à classe média, a fim de ajudar o cidadão brasileiro a chegar nesse patamar, ele faria como Bolsonaro. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma matéria da Gazeta do Povo e eu vou descer bem para vocês entenderem o que Bolsonaro fez. Eu destaquei aqui alguns feitos de Bolsonaro que realmente se interessou para fazer com que o brasileiro mudasse de classe social para cima, o que é muito diferente dos comunistas que se interessam em fazer com que os cidadãos mudem de classe social para baixo, acabar com a classe média e chapar todo mundo na ditadura do proletariado. Bom, um conjunto de medidas que Bolsonaro tomou na elevação da produtividade por meio de uma maior abertura para a economia brasileira foi introduzir medidas com o objetivo de reduzir as barreiras comerciais e ampliar o acesso do Brasil a tecnologias internacionais mais eficientes. Quais foram? Entre elas, a redução em 2 blocos de 10% das alíquotas dos produtos de bem de informática, telecomunicações e capta. Além disso, houve uma redução de 20% nas alíquotas de importação no âmbito do Mercosul. Também foi reduzido o adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante. A alíquota sobre o frete de navegação de longo curso passou de 25% para 8%, beneficiando principalmente os produtos originários de países mais distantes. A medida também reduz o custo de transporte das mercadorias transicionadas no país. A estimativa da Secretaria de Política Econômica apontaram o impacto dessa medida sobre os preços da cesta básica, que deu um ganho, de desconto na cesta básica de até 4%. A recuperação econômica, segundo a pasta, favorecia a redução de imposto. A redução de imposto é uma política econômica pelo lado da oferta, que objetiva aumentar a capacidade produtiva da economia brasileira de forma sustentável no horizonte longo de tempo, ou seja, a longo prazo, gerando aumento de produtividade, correção de má alocação, abrindo espaço para ampliação de produtos por meio de novos investimentos e também de empreendimentos. Quais foram as principais reduções de impostos promovidas pelo governo Bolsonaro? Vamos lá. Extinção de multa de 10% do FGTS nas rescisões de contrato de trabalho sem justa causa. Vocês viram o que eles fizeram agora com a nossa política trabalhista? O empresário está lascado, meu amigo. Isso é aumento de impostos. Isso não tem nada a ver com ter interesse em apoiar a classe média. Os custos médios estimados atuais, na época, eram de 5 bilhões. Tá? Foram 5 bilhões de custo retirados das costas do empresariado, que é quem produz emprego. Em 2020, as medidas relacionadas ao enfrentamento da pandemia, Bolsonaro reduziu a 0 as alíquotas de IOF sob operações de crédito, que foi um custo
de 18,6 bilhões de reais, redução a zero das alíquotas dos impostos de importação sobre produtos específicos para enfrentamento da Covid, que teve um custo médio retirado das costas do contribuinte de 3,3 bilhões de reais, redução a zero da alíquota de regime de tributação simplificada de produtos especiais, redução de 1,6 bilhão de reais, redução temporária de IPI para bens necessários ao combate da Covid, foi um custo médio de 0,8 bilhão, desoneração temporária de PIS/COFINS para insumos de medicamentos, um custo médio de 0,6 bilhão, e a suspensão por 90 dias dos prazos de processos de cobrança de dívida ativa da União e novas condições de parcelamento, que também teve uma estimativa anual de redução de 0,8 bilhão. Aí teve a redução de contribuição do Sistema S em 50% por 3 meses, redução definitiva do PIS e COFINS sobre GLP, redução temporária de PIS e COFINS para combustíveis, que deu aquele upgrade, né, aquele respiro, que foi uma retirada dos lombos dos contribuintes de 9,8 bilhões de reais, redução de 10% da tarifa externa comum do Mercosul, tá, que foi de 10% em 2022, e mais redução de 10% em 2021 nos itens de bens de capital e bens de informática e telecomunicação. Tem muito mais coisas para falar, mas não caia em conversas de candinha. O que está acontecendo hoje na comunicação do atual governo é pura desinformácia. Eles sempre foram comunistas, sempre foram adeptos do comunismo para você e cofres abarrotados para mim às suas custas, e isto não passa de um grande engano. Eu vou, mas eu volto. Encontro com você já nos comentários, e se você gosta do nosso trabalho, não hesite em nos apoiar, a gente está precisando. Aqui tem um Pix, na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que está fora do Brasil e gosta do trabalho que a gente faz aqui, e também é adepto da meritocracia. Se eu consumo o produto dela, ela merece o que eu achar que ela merece. Portanto, qualquer valor é muito bem-vindo. A gente se fala novamente na edição de 21h30, mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Será que tem algum deputado conservador de direita que vai cair na falácia mansa, no canto da sereia de Zanin e agora Lula, fazendo esse pronunciamento totalmente desconectado com a sua história e com a sua caminhada política, e mais ainda com a atual atitude do seu governo? Conta para mim. A gente se vê.